Nossa live, nós temos feito uma escola de cura, cura completa. Deus quer curar seu corpo, sua mente, suas emoções. Ele quer curar tudo na sua vida. É baseado no Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Então, Deus que cura de todas as doenças. Mas nós temos feito uma série de lives. Se você não assistiu nenhuma, assiste as lives. Deus tem abençoado vidas, tanto aqui nós colocamos aqui no Instagram, depois colocamos no nosso canal, e algumas pessoas têm sido edificadas através dessas lives. Mas eu quero falar hoje de uma chave para você que quer ser usado na cura. É claro que essa chave serve para todos os dons espirituais, porque essa chave potencializa os dons espirituais, deixa mais forte a manifestação desses dons espirituais. Então, nessa escola de cura, nós estamos preparando guerreiros, preparando pessoas que queiram ser um instrumento na mão de Deus nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo os sinais aí, a Bíblia se cumprindo. Então, você que quer ser um instrumento nas mãos de Deus, quer ser usado por Deus para trazer avivamento, despertamento espiritual, então fique conosco nessa escola e escute essa chave que eu vou estar falando. É uma chave que eu sempre tenho feito live no meu canal. Bastante live nós fizemos nesses dias sobre esse assunto. E eu quero trazer aqui nesse Instagram esse assunto. Quero também falar para você que você pode também nos seguir lá no TikTok, Pastor Ariston Oficial. Tem vídeos, tem uns cortes do nosso podcast, tem os cortes que nós fazemos, tem algo bem interessante, você que gosta de vídeos curtos, né? Então pode ir lá nos seguir, Pastor Ariston Oficial. Então essa chave que eu quero falar hoje é sobre a oração em línguas. A oração em línguas ativa os dons espirituais. O que está faltando na igreja hoje? A manifestação dos dons de poder. Os dons são 9 dons que está registrado lá em Coríntios. Não é só esse, mas pelo menos em Coríntios tem 12, 9 dons que são ali registrados. E 3 em 3 é separado em categoria. E os dons de poder, aquela manifestação forte que acontece na igreja, são os dons de curar está em plural, o dom da fé e o dom de maravilha, ou sinais e milagres. O dom de milagre, vamos dizer assim, o dom de milagre, o dom da fé e os dons de curar. Então, esses dons têm manifestado pouco na igreja. Tem igreja que nunca aconteceu um milagre de cura, um milagre de libertação, nunca aconteceu. Por quê? Porque está faltando a manifestação desses 3 dons. Os dons de curar, o dom da fé e o dom de maravilha ou de milagres. Está faltando essas manifestações. E uma forma de entrar mais profundo nos dons espirituais, uma forma de você estar ativando esses dons espirituais. Existe a transferência de unção. Tem uma live lá que eu falei sobre a oração em língua e a transferência de unção, a importância de ter os dois. Mas eu quero falar especificamente da oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais você entra no sobrenatural. Você expande o seu espírito para receber mais do poder de Deus. Você expande o seu espírito para estar mais sensível para as coisas espirituais. Então, quanto mais você orar em línguas, como diz o nosso irmão David Robson, que está na glória agora, hora após hora. E ele fala uma frase muito forte: você tem de Deus o tanto que quiser. Nós temos de Deus o tanto que nós buscamos. Por isso que lá em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo coração. Então, quando você começa a buscar Deus de todo coração, quando você começa a mergulhar em Deus, esses dons de poder vai se manifestar na sua vida. Quando você começa a orar em línguas, orar no Espírito, você começa a ser revestido de poder. Quando eu recebi a revelação, eu tenho no meu canal, o canal Pastor Ariston Júnior lá no YouTube, eu tenho o meu testemunho lá, tem um playlist que fala assim, oração em línguas, o nome da playlist, e o meu testemunho está lá, meu testemunho sobre a oração em línguas. Quando eu recebi a revelação da importância da oração em línguas, e um dia eu estava em casa orando em línguas, e aí veio um versículo na minha mente.
Enchei-vos do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando, mas como eu posso ser cheio do Espírito Santo? E eu estava naquela oração e pensando, era Deus comunicando comigo. E aí Deus falou comigo, você orando em língua, você vai ser cheio do Espírito Santo. E eu falei, oh, glória a Deus. Aí eu continuei orando em língua. E aí no mesmo livro, no livro de Efésios, diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu pensei, como eu posso me fortalecer em Deus e na força do poder de Deus? E aí veio a mesma resposta, eu orando em língua, estou fortalecendo no Senhor, e estou me fortalecendo no poder dele. Porque quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Por isso que Judas 20 fala assim, orando no Espírito para edificar a vossa fé santíssima. Então quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando a minha fé, eu estou edificando a verdade de Deus dentro de mim, eu estou edificando a unção de Deus, eu estou construindo algo forte dentro de mim, e aí eu estou me fortalecendo cada dia mais. Então isso que faz a diferença. Então nós estamos nessa escola de cura completa, nós também estamos preparando pessoas para serem usadas por Deus. Então a pessoa, eu quero ser muito usado por Deus em cura, pastor. Eu quero ser muito usado por Deus em milagre. Eu quero ser usado muito por Deus em unção. Comece a orar em línguas. Ore em línguas, no mínimo 1 hora por dia, isso 1 hora para começar. Os grandes evangelistas, os grandes homens de Deus, mulheres de Deus que foram usados de forma tremenda nesse século que passou e esse século que nós estamos agora, eram homens e mulheres que oravam muito em línguas. O próprio apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, texto que fala de língua, eu oro mais em língua do que todos vós. Eu oro em línguas mais do que todos vós, está lá na Bíblia. Paulo orava muito em línguas mais do que toda a igreja de Corinto, que estava orando até demais, mas Paulo falou, eu oro mais do que você. Paulo estava, aquela carta de Corinto, alguns acham que Paulo estava proibindo. Paulo não estava proibindo orar, Paulo estava orientando como fazer na hora do culto. Mas ele falou assim, ó, eu oro mais em línguas do que vocês, porque Paulo sabia que era uma chave do sobrenatural. Essa é uma chave do sobrenatural. Por isso que Paulo teve a revelação de Deus, do Espírito Santo. Quem ora em línguas, assim mesmo se edifica, está se edificando, está se fortalecendo. E os dons que tem na vida dela é ativado com muito mais força, com muito mais manifestação. O Kenneth Hagin, que tem um livro chamado Línguas, que eu admiro muito, Kenneth Hagin, acompanha o ministério há anos, hoje está com o Senhor também. Ele falou que a época que Deus mais operou milagres no ministério dele, milagres extraordinários, provisão extraordinária, foi na época que ele estava orando mais em línguas. Então quanto mais você orar em línguas, meu irmão, mais você entra no sobrenatural. Quanto mais você orar em línguas, você entra numa dimensão do sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer. Tanto porque eu estou fazendo várias lives sobre oração em línguas no meu canal. E tem 4 podcasts que o nosso programa chama Podercast, que é falando sobre esse assunto. O número 1, o número 9, o número 15 e o número 17 é só sobre oração em línguas. Se você ir lá no meu canal, playlist podcast completo, você vai ver o número 1, número 9, número 15 e número 17, só sobre o assunto da oração em línguas. É uma chave que destrava nosso espírito. É uma chave que destrava a nossa mente. E como diz um pastor que eu conheço, ele falava assim, a oração em línguas é a oração que nós temos certeza da resposta. Porque é o Espírito Santo junto com o seu Espírito, orando a Deus. Às vezes a nossa oração mental, emocional, é limitada. Mas a oração que é dirigida pelo Espírito, nosso Espírito, intercede por nós, o Espírito Santo, e com certeza essa intercessão do Espírito junto com o nosso Espírito, através dos nossos lábios, vai ter resposta. Deus quer levar você para o sobrenatural. Deus quer levar você para uma nova dimensão. Está um tempo que a igreja precisa se despertar. Muitos da igreja têm um dom de línguas. Muitos já oram em línguas, mas só que espera o culto do fogo, o culto do reteté, o culto da unção, mas não ora no seu dia a dia. E como eu já tenho acostumado a falar, a Bíblia fala que nós devemos orar em línguas, não quando tem unção, quando tem fogo, quando tem reteté. A Bíblia fala que quem ora em línguas, assim mesmo se edifica. Então está falando, se edifique, ore no seu dia a dia.
dia, ore no seu dia a dia, ore no seu dia a dia, sentindo ou não sentindo unção, com fogo ou sem fogo, ore no seu dia a dia em línguas, que você vai estar se edificando, vai estar se fortalecendo, você está se expandindo o seu espírito para receber mais revelação, mais poder, mais unção, mais glória, mais fogo de Deus, através da oração em línguas. Então você precisa entrar nessa dimensão do sobrenatural. E eu quero só falar para você, eu tenho um e-book, às vezes a pessoa fala, eu quero aprender mais sobre oração em línguas. Então eu tenho um e-book sobre oração em línguas. Esse e-book tem muita gente sendo edificada através do nosso e-book sobre oração em línguas. Se você tem interesse de adquirir esse e-book sobre oração em línguas é uma chave. Se você tem esse interesse de adquirir esse e-book, se você está no meu Instagram, no link da bio, você vai abrir, tem 5 links ali, está lá o e-book sobre oração em línguas. Esse e-book tem transformado vida, tem impactado. Se você estiver no meu canal, que nós sempre colocamos a mensagem no nosso canal, o e-book está aqui embaixo para você adquirir o nosso e-book sobre oração em línguas. Então, quanto mais você orar em línguas, mais fortalecido você fica. Você fica pronto para romper barreiras. O seu espírito fica sensível para ouvir a voz de Deus. Porque lá em Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito, não é na nossa mente, é na nossa alma. E aí o Espírito transmite para a alma, para a mente, para as emoções. Por isso que quanto mais eu orar no Espírito, mais sensível eu fico para ouvir essa voz do Espírito no meu espírito. E eu consigo ouvir a Deus, porque tem muitas pessoas que estão na igreja que não conseguem ouvir a Deus. Eu lembro um homem de Deus, um presbítero, um homem de Deus, nada errado, ele falou assim, eu não consigo entender esses irmãos que falam que Deus falou comigo, Deus falou com aquilo, porque ele foi sincero, ele não escutava a voz de Deus. Para escutar a voz de Deus, você tem que entrar no Espírito. Para entrar no Espírito, você precisa orar em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais o seu espírito está ativo. Porque o espírito nosso pode entrar num sono espiritual. Por isso que Paulo escreve no livro de Efésios também, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então quando você está orando em línguas, você está ativando o seu espírito. Você está deixando o seu espírito desperto, atento, sensível para as coisas espirituais. Eu tenho vários testemunhos, como eu falei, como eu tenho feito lives lá no meu canal quase diariamente também sobre esse assunto, sobre oração em língua. Aqui no Instagram, nesse Instagram, eu tenho falado sobre cura, mas hoje eu estou falando da oração em língua para preparar os guerreiros que querem ser usados na cura. Mas se você ver as outras lives aqui, foi falando sobre cura, barreira de cura, e tudo é com cura. Mas aqueles que querem ser usados em cura, uma chave é orar em línguas. E lá no meu YouTube, lá, algumas pessoas vai deixando comentário nas lives, e uma pessoa fala assim, eu comecei a orar em línguas, pastor. E aí eu comecei a orar pelas pessoas que tinham pernas mais curtas, as pernas cresceram, braços cresceram, que tinha braço mais curto, colunas foram curadas, isso é a cura dos ossos. Ele começou a ser ativado no milagre. Ele disse que depois que eu comecei a orar em língua, tá lá no meu canal, eu devia ter feito um print, né? Depois que eu comecei a orar em língua, começou a acontecer esse milagre. Outra irmã também testemunhou um dia desse que aconteceu muitos milagres depois da oração em línguas. É claro, quando você não tem a prática da oração em línguas, muitas vezes você começa a orar em línguas, você faz um propósito de orar 1 hora por dia em línguas. Se a pessoa fizer o propósito de orar 1 hora em línguas, meu irmão, esse ministério da pessoa vai decolar. Vai decolar. E aí a pessoa faz o propósito de orar 1 hora em línguas. No começo vai ter batalha, vai ter luta. Uma pessoa fala assim, pastor, piorou tudo depois que eu estava orando em línguas. E aí eu falei para ela, não é questão que piorou. Algumas situações já estão nas nossas vidas. Nós começamos a orar em línguas e o Espírito Santo começa a revelar o que está errado. Aonde precisa purificação, aonde precisa libertação, aonde precisa de cura. E aí é uma luz que vai entrando. É como se você entrasse num quarto e acendesse a luz. O pastor Dave, eu lembrei até agora uma ilustração que o pastor Dave disse que foi num hotel bem barato e acendeu a luz. Aí quando ele acendeu a luz, um monte de baratas começando a se esconder da luz. Mas quer dizer, a luz mostrou o que já estava lá. As baratas já estavam lá. As baratas tentando se esconder. Mas a luz mostra o que já está dentro de nós.
imundice, pecado, mentira, engano, prostituição, pornografia. E aí às vezes você começa a orar em língua, é como se está limpando você. Por isso que quem ora em línguas a si mesmo se edifica, está sendo edificado o seu espírito, está sendo edificado a sua vida. É uma energia espiritual. Aquela palavra de orar em língua, se edificar, em algumas versões também no grego lá pode falar de, é como se fosse recarregar a bateria. Então tem pessoas que estão com a bateria apagada, morta. Por isso que tem um texto lá em Tessalonicenses que diz: não apagueis o Espírito de Deus. Não apague a influência, a luz de Deus na sua vida. E uma chave que Deus deu, que Deus derramou para a igreja, essa oração em línguas. Uma chave que às vezes você vai em umas igrejas neopentecostal, pentecostal, e às vezes você pergunta quem ora em língua, 90% tem a oração em línguas, mas quem pratica a oração em línguas na sua casa, ora meia hora, uma hora, todos os dias na sua casa, se você perguntar isso, ninguém. Você tem igreja que você pergunta quem tem oração em línguas, 90% fala eu tenho. E aí eu perguntar quem é que põe em prática, ora pelo menos meia hora, não vou falar nem uma hora, meia hora em línguas. Às vezes não tem ninguém que ora nem meia hora em línguas. Aí por isso que falta a manifestação dos dons espirituais na igreja. Tem igreja que não tem nenhum tipo de operação de dons. E a Bíblia diz lá em Coríntios que os dons são para edificação da igreja. Deus derramou os dons espirituais para edificação da igreja. Cadê os dons de curar na igreja? Cadê o dom da fé, o dom de milagre? Tem pessoas que nem sabem como esses dons operam. O dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom do discernimento de espírito, o dom da interpretação de línguas, o dom da variedade de línguas. Cadê as manifestações dos dons espirituais na igreja? Não tem. Porque a igreja tem uma ferramenta, uma chave poderosa para entrar nos dons espirituais, para entrar numa dimensão do sobrenatural, e não tem usado essa chave, que é a oração em línguas. Então eu faço um desafio para você que está aqui no Instagram, que vai assistir no Instagram, que vai assistir no meu canal no YouTube. Faça o desafio de 1 hora por dia orar em línguas. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Talvez não vai ser de um dia para a noite, as pessoas têm pressa. Pode ser 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. Mas se você fazer um hábito de orar todo dia, com certeza você vai estar sendo edificado. E as coisas vão começar a acontecer. Tanto que nosso Podercast número 1, que eu trouxe o pastor Edson Conceição, ele fala que ele começou a orar em línguas, ele teve um entendimento. Eu nem lembro quem foi. Ele disse que começou a ler nos livros do Kenneth Hagin, depois ele conheceu o David Robson, o livro do David Robson, e na época o David Robson era vivo, e ele começou a pôr em prática, orar em línguas, e começou Deus se manifestar na vida dele. Pastora Bruna, no Podercast número 17, ela falou também que fez o desafio de orar 1 hora por dia, as coisas começaram a acontecer. Pastor Fabrício, Podercast número 15, ele conta o seu testemunho quando começou a orar em língua, e as coisas começaram a acontecer. É uma chave do sobrenatural. Então comece a orar em línguas. Eu vou falar mais uma vez. Você que quer se aprofundar, entender mais essa dimensão da oração em línguas, eu tenho um e-book sobre oração em línguas. Quem está no meu Instagram, está no bio do meu Instagram, tem um link, você abre lá, vai ter alguns links, aí você clica lá, e-book sobre oração em línguas. Quem estiver no meu canal, o e-book sempre está na descrição do canal, aqui embaixo. Ele custa R$30, menos do que uma pizza e uma Coca-Cola. Às vezes você sai na rua, compra alguns salgados e uma Coca-Cola, gasta 30, 40, 50 reais. R$30 não é nada. É uma semente que você semeia no nosso ministério e ao mesmo tempo você adquire conhecimento. Porque uma pizza de Coca-Cola você come e vai embora. Mas o conhecimento que entra na sua mente, no seu coração, não sai nunca mais. Então, R$30 com certeza não vai fazer falta. Eu sei que só se a pessoa estiver desempregada, tem pessoas que estão em aperto grande, mas vale a pena investir, porque você vai adquirir o conhecimento e você vai pôr em prática. O que é bom de livros, e-books, tudo que você lê, é como se jogasse lenha. Eu lembro quando eu tive a revelação da oração em línguas, e aí parece que você começa a orar em línguas, começa a orar, e aí
Aí parece que vai esfriando. Aí de repente vem um pastor, fala de um testemunho sobre oração em línguas. Aí de repente vem um livro sobre oração em línguas. E, aí acende de novo a chama. É como se fosse jogar lenha na fogueira. E aquela fogueira aumenta de novo. Eu lembro que eu comecei a orar em língua, orar em língua, orar em língua. Deus começou a fazer milagre. Eu tenho meu testemunho no meu canal sobre isso, como eu recebi a revelação, que Deus fez, milagres começou a acontecer, milagres de cura começou a acontecer. Por isso que aqui é uma escola de cura completa. E uma chave para você ser usado na cura é você orar muito em línguas. Uma chave para você ser usado no sobrenatural é você orar muito em línguas. Quanto mais você orar, mais você será abençoado em nome de Jesus. É uma chave. E aí eu estava num tempo orando, aí parece que estava o fogo diminuindo, e aí veio o livro do Kenneth Hagin de línguas. Esse livro eu tenho até hoje, vou ler de novo, já estava lendo pela terceira ou a quarta vez. Inflama o seu coração. Então você pode adquirir meu livro, que não é grande, mas é um livro que tem um ótimo conteúdo que pode abençoar a sua vida. Então essa é uma chave. Nós temos feito essa escola diariamente, nós temos feito quase diariamente. Vou estar fazendo uma viagem na semana que vem para Goiânia. Tenho falado isso, aqueles que querem abençoar nosso ministério. Hoje eu sou um pastor itinerante. A pessoa que quer semear nessa viagem missionária que eu vou fazer semana que vem, fica à vontade. O Pix está aí na bio também. Deixa Deus te usar. Mas eu quero falar, essa é uma chave do sobrenatural, irmão. Isso pode mudar a sua história. Isso pode mudar o seu ministério. Isso pode mudar a sua família. Aquilo que você não pode mudar, aquilo que você não consegue, Deus pode fazer, e Ele pode usar os seus próprios lábios para fazer isso. Eu gosto de falar isso de um testemunho que aconteceu lá na igreja. Veio uma irmã, eu até contei esse testemunho em uma live que eu fiz um dia desse lá no meu canal. Como eu estou falando, estou fazendo live todos os dias lá no meu canal sobre oração em línguas. Às vezes faço de outro tema, mas a maioria é sobre oração em línguas. E aí eu orei por essa irmã, e essa irmã caiu na unção, no poder de Deus. E aí ela começou a orar em línguas, orando em línguas. Eu vi que ela ia profetizar. Você sente, a língua muda, você tem um discernimento que vai vir uma profecia. E aí eu sentei no banco, tinha outros irmãos em volta também, ficaram em volta olhando. E aí eu sentei na cadeira, ela na minha frente, assim, 1,5 m assim na frente, no chão deitada, orando em línguas, e eu vinha uma profecia. Eu pensei, opa, Deus vai falar comigo. Eu pensei até que a profecia ia ser para mim. E aí quando Deus começou a usar aquela irmã nas línguas, a profecia era para ela mesma. Era uma profecia de correção para ela mesma. Deus falando, minha serva, porque você fez isso, não sei o quê. Eu achei tão sobrenatural aquilo, que às vezes nós for falar para algum irmão, para alguma irmã, ó irmão, você está errado nisso, naquilo, ele não aceita. Mas foi ela mesma, a boca dela, essa profecia, Deus usando a boca dela mesma. Achei algo sobrenatural. Ela falando para ela mesma. Deus usando a própria boca dela para falar com ela mesma. Foi sobrenatural. E aí eu fiquei pensando, a oração em línguas é isso. Deus usando nossa própria boca, nossos próprios lábios, para liberar a bênção que nós precisamos, para liberar o milagre, para interceder por coisas que ainda vão acontecer. É isso, é uma chave do sobrenatural. É uma chave do sobrenatural. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por todos que estão assistindo a live, todos aqueles que vão assistir depois aqui no Instagram ou no meu canal no YouTube. Vai derramando da tua unção, vai derramando do teu poder, vai derramando da tua graça, vai derramando da tua glória, vai derramando da tua presença, que uma unção sobrenatural venha sobre a vida dele, sobre a vida dela. Venha o teu Espírito, venha a tua glória, venha a tua majestade. Pai, no nome de Jesus, venha o teu fogo, venha a tua presença, que todos possam saber que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti, meu Pai. Aviva a tua obra. Aviva o teu povo, meu Pai. Aviva a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, traga um avivamento para essa vida agora. Traga um despertamento espiritual para essa vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo agora. Se você foi tocado nessa live,
Se você gostou dessa live e sabe de pessoas que gostam desse assunto sobre oração em línguas, sobre cura, sobre avivamento, compartilhe essa live com algum irmão, familiar que entende desse assunto e gosta desse assunto. Essa é uma escola de cura completa e nós estamos falando de vários assuntos ligados à cura. A oração em línguas tem tudo a ver com a cura, porque o dom vai ser ativado, você vai estar mais sensível para ouvir a voz do Espírito na hora de ministrar aqueles que estão doentes. Então, faça esse desafio. Pelo menos 1 hora por dia, ore em línguas. Você vai ver como a sua vida será impactada. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.